Vou te convidar, mano. Já abro aqui. Ver que tem um sol. Deu? Boa noite, mana. Ai, gente, que linda! Quanto tempo, Bastante. Pessoal, né? mas a gente está sempre trocando alguma coisinha ali pelo WhatsApp. Né? Muita correria, né? Bastante. Eu falo com meu marido que a vida é uma loucura. Tem hora que a gente nem acredita que a gente tá nessa vida, assim. É tão embolado. Aí tem hora que você tem Concorrido. que parar mesmo, olhar de fora e perceber o que está acontecendo aqui. Para conseguir entender algumas coisas, né? Para não pirar o cabeção, Então, a né? gente tem que parar, né? E até sobre isso que nós vamos falar, afinal, né? Um pouquinho. Mas eu vou pedir para você se apresentar. Quem é a Deise? Então, boa noite para quem está assistindo aqui a gente. Antes de mais nada, eu acredito muito que a Daisy é um ser, né? Que está aqui nessa experiência, tentando cada dia mais se descobrir, entender o seu papel no mundo, contribuir, né, para esse mundo, para essa realidade, para esse universo. E além disso, a gente vai se encaixando, né, Darine, dentro de alguns papéis que a gente se identifica, né, de acordo com a nossa existência, o nosso ser. E dentre esses papéis, eu gosto de me considerar, me olhar, me ver como mãe, né? Tenho duas pequetitas lindas que me ensinam muito sobre a vida. Então, eu sou mãe, sou dona de casa, então tenho que cuidar do meu lar também. Com relação a trabalho, né? Eu tenho uma agência de comunicação, que é a Agência Bendito. Então, sou eu mais uma sócia, na Imara. A gente trabalha com comunicação corporativa e estou fazendo aí uma transição de carreira, né, para trabalhar com terapias integrativas. Então, tenho algumas iniciações na área e, mais do que isso, já tem cerca de 10 anos que eu venho estudando a espiritualidade e a mente, né, relacionada à espiritualidade, porque as pessoas têm o hábito de desassociar, como se a mente fosse algo e a espiritualidade fosse outra, esquecendo que nós somos um ser holístico, né? Então, nós somos uma soma, e a espiritualidade e a mente fazem parte dessa soma. Então, resumindo, é um pouquinho da Daisy. Legal. Eu, eu estou, né, pedagoga já faz uns 9 anos, né, na escola pública e me encantei assim, pela arte do cérebro, né? Eu tô, assim, apaixonada com a neurociência e daí fui fazer neuropsicopedagogia e neuroeducação e tô, assim, amando, né? Mas, como eu sou incansável, né? Eu busco por fora da, da estrutura. Eu busco muito, muito, muito mais conhecimento fora disso aí, que me agrega muito. E eu tô amando, assim, saber um pouquinho mais sobre isso, né? Essa dicotomia aí cérebro-mente também, porque os neurocientistas eles não entram num acordo sobre o que é a mente, né? Então, assim, é um negócio muito louco, né? E, ô Daisy, quem é a Daisy antes, quem é a Daisy hoje, né? Na verdade, entre o antes e o depois, né? Quem você vai se tornar lá na frente. Mas quem é a Daisy depois de. São 10 anos estudando espiritualidade, né? Quem é a Daisy de antes, né? E a Daisy de hoje? Como é a Daisy hoje depois de tanto conhecimento visceral, né? De tanto procurar essa espiritualidade visceral assim profunda, os conhecimentos, porque dentro
da educação, tudo que você aprende, você transforma o seu ser, né? Então, quem é a Daisy depois de se transformar através dessa espiritualidade? Olha, Dairine, eu gosto de dizer que, na verdade, o caminho do autoconhecimento, ele nos ensina a nos transformar em quem a gente já é. Que no final das contas, nós vamos lapidando o nosso ser, para aquilo que em essência nós somos, mas ainda não estamos despertos para isso. Porque quando a gente nasce, a gente já leva vários decretos sobre nós, né? A gente nasce com uma aparência física, já nos dão vacinas, nome, muitas vezes uma religião, crenças, um sistema familiar. Então a gente já nasce com uma estrutura preparada para a gente, sem que a gente pudesse escolher. Então a gente já vai criando, né, já vai sendo educado dentro de uma estrutura que não necessariamente condiz com o nosso ser, né? Então eu brinco que a gente aprende e desaprende, né? Então eu penso que eu sempre fui esse ser que eu não sabia ainda quem eu era. Eu precisei tirar, sabe, as cascas que me escondiam dentro de mim. Então é quando a gente começa a desassociar desse tanto de nomenclaturas que a gente coloca, como você falou, né? Eu estou pedagoga, né? Porque antes de estar, o seu ser, ele sempre esteve aí, ele é eterno. Então, eu penso que antes de eu entender o que era o meu ser, ou quem era o meu ser, eu era uma pessoa muito julgadora, muito estressada mesmo, mal-humoradíssima, sabe? Inquieta, ansiosa. Eu era uma pessoa que tinha certeza de sempre estar certa sobre tudo. Então, muito autoritária, sabe? A mandona que sabe tudo e que desrespeita, sabe, o espaço das pessoas e que queria, de todo jeito, abrir a mente para colocar na cabeça das pessoas aquilo que eu acreditava. Então, assim, das transformações mais incríveis que eu pude vivenciar, né, enxergando quem eu sempre fui de verdade, foi me vendo como um ser que não precisa julgar, sabe? Que precisa muito mais sentir do que pensar, sabe? Um ser que respeita o silêncio, o espaço e que, acima de tudo, respeita o ser do outro, a existência do outro, as experiências que ele escolhe viver. E com essa consciência, eu adquiri para mim ainda mais tranquilidade, ainda mais paz, uma mente serena. Eu brinco assim que, de verdade, eu me sinto muito privilegiada, porque eu passo por situações, por problemas, como todo mundo passa, né? Nessa realidade que a gente vive, não tem como fugir. Mas eu sinto sempre que a minha mente está firme durante todos esses processos, sejam altos ou baixos. Eu sinto que eu não me perco mais de mim. Agora que eu encontrei meu ser, eu não me sinto mais só. E sei que posso caminhar com muito mais firmeza por ter a consciência de quem sou. Então, assim, por básico foram essas coisas que foram transformadas, e daí delas vem tudo, né? Porque a gente aumenta a sensação de alegria, de prazer, de satisfação, de Uhum. gratidão. Então, são inúmeros benefícios quando a gente começa a caminhar para encontrar a gente mesmo, né? Para se conhecer. Interessante que eu me vi, você falando de você, se descrevendo e eu me vendo. E uma das coisas assim que eu também, depois que eu comecei a estudar a questão do cérebro, uma coisa que eu entendi é que ninguém nunca vai saber o que que você pensa, ninguém nunca vai entender a sua forma de pensar. E a gente, por mais que a gente tente, é muito difícil entender a forma de pensar da outra pessoa. Então a gente querer se impor, né, impor o que a gente pensa, o que a gente crê sobre o outro, é uma burrice da face da terra. Porque, meu, as pessoas podem ter coincidências de pensamento, né? Você pode, lógico que existem pessoas que pensam parecido, mas pensar nunca vai existir alguém que vai pensar igual, porque as experiências são completamente diferentes, né? Eu falo que quando eu era criança eu já sabia quem eu era, mas eu fui sendo encoraçada, né? Amarrada, faço até os movimentos do corpo, eles ficam presos e treinados a fazer sempre da mesma forma, né? Que é uma questão de mente e corpo. É cérebro e corpo. Você pensa de um jeito, você age daquele jeito e você não consegue fazer de outra forma, né? Então é a questão do corpo também. E aí agora eu tô
tentando aí, né, com a yoga, dar uma mudada no jeito de movimentar, uma alongada e tudo, para ver se eu mudo um pouquinho mais, mas a minha mente já abriu muito para isso também. Eu não sou a salvadora do mundo, eu não vou tirar ninguém de lugar nenhum, e cada um faz as suas escolhas, eu sou responsável por mim, pelo meu bem-estar, pela minha saúde mental, e eu tô vivendo tão livre, tá tão gostoso, não ter responsabilidade sobre o outro é tão gostoso, sabe? Ao mesmo tempo é muito pesado ter a responsabilidade sobre si, né? Eu sou responsável por mim, o que acontece comigo é responsabilidade minha, assim como é mérito meu o que de bom também me acontece. Eu acho isso, para mim, a maior liberdade do mundo foi eu ter entendido isso, né? Mesmo. Essa falta de obrigação em salvar a humanidade, né? Eu preciso pensar em mim e depois eu vejo o outro. Mas então, vamos entrar aqui no nosso assunto principal. E Deise, fala para nós do seu ponto de vista, né? Do seu corpo, das suas experiências, dos seus estudos, conhecimentos. O que é a mente para Deise? Então, eu penso, Darine, que a mente é uma ferramenta. E às vezes a gente trata ela como um objeto final, sabe? Como se a mente fosse tudo. Então, eu penso que a mente é uma ferramenta, mas é claro que a gente tem que entender qual que é o conceito que a gente está trazendo para a mente também. Porque, por exemplo, existe, né, a teoria que eu acredito muito que o universo é mental. Ou seja, tudo antes de ser matéria foi primeiro um pensamento. Só que como a gente pensa na mente, aqui no pensamento, aqui, a gente entende ele como uma ferramenta que faz tudo, né? Como algo que vem antes de qualquer outra coisa. E eu não acredito nisso, sabe? Que a mente ela é antes de mais nada. Eu acredito muito que ela está atrelada ao ser, ao sentimento. São conceitos tão profundos que é difícil a gente falar deles aqui, porque assim, uma coisa é você pensar nesses conceitos, pensando neles de forma cosmológica, ou seja, fora daqui, né, com uma Uhum, amplitude geral, e outra coisa é você trazer esses conceitos para a nossa realidade aqui, né, prática. Mas eu acredito muito, Darine, num autoconhecimento prático, sabe? Que ele parte primeiro do pragmatismo mesmo, do seu dia a dia, para depois você ir alcançando, né, lugares mais altos. Muita gente começa desses lugares mais altos e acaba se perdendo porque não sabe que o pouco de si primeiro, não entende nem sua matéria e quer extrapolar, né, para aquilo que é celestial, divino ou fora daqui, né, extrafísico, metafísico, enfim. uhum, Então, trazendo para um conceito próximo, né, para a gente poder identificar, pensando no nosso corpo, que é o veículo pelo qual o nosso ser se movimenta, né, eu penso que a gente está nessa tríade aqui, né? Onde o corpo é esse veículo, né? E ele está atrelado à mente e ao coração. Então, nesse sentido, eu penso que o seu coração é o seu ser. É a parte de você que está conectada com a sua essência. E que se você enxerga assim, a sua mente é uma ferramenta da qual esse ser, que é o seu coração, pode se fazer valer. Eu falo isso porque existem pessoas que defendem muito apenas a mente, né? E pessoas que defendem muito apenas o ser, o sentir. E eu acredito que não tenha como você viver trabalhando só um. Sabe, eu acho que a máquina ela funciona perfeitamente quando você entende que ela tem essas três engrenagens e que ela precisa de girar nesses três âmbitos para a gente experimentar a realidade aqui. Então, pensando dessa forma mais prática, né, e pragmática, os pensamentos, a mente, ela é uma ferramenta que o seu ser pode usar para experimentar essa realidade, sabe? Para poder. A gente pensa que a gente só sente com o coração, mas a gente também sente com a mente. E a mente também é capaz de, observando os sentimentos, né, atrelar decisões a partir disso. Então eu penso nisso, que muita gente usa a mente, né, como a mestra, assim, e eu penso que a mente ela está a serviço do ser, não ao contrário. Quando não é assim, eu estou falando de uma experiência própria e do que eu já vi até aqui nesses anos de estudo. Quando a gente não usa dessa forma,
o risco da gente enlouquecer é muito grande, sabe? Quando a gente pensa que o mental é que define tudo, a gente pode entrar assim, em verdadeiras paranoias, por não considerar o que o nosso ser traz para a gente, o que nosso ser sente. Então, quando a gente não considera e a gente só fica no plano mental, a probabilidade ou de você enlouquecer ou de você perder por completo o sentido da vida é muito grande, sabe, Darine? Eu até fiz um vídeo no meu canal esses dias sobre isso, como que a linha é muito tênue, muito fininha, sabe? Tênue Eu andei mesmo. lá. Deu uma Eu andei olhada no. eu andei nessa linha tênue de loucura e até começar a estudar e perceber que não era assim. E é realmente muito, muito tênue, muito fina, assim, né? Você tá, ao mesmo tempo que você acha que você tá extremamente lúcida, é um deslize para você beirar a loucura. Assim como eu acredito que os loucos possam recobrar, sabe? A sua sanidade também, se entenderem que não podem ficar só no mental, mas tem que entender que é uma ferramenta do ser. Há também, daí no contrário, pessoas que não usam mental e que só ficam no sentir, no sentir, no sentir, começam a ter outros tipos de doença, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, porque eu só sei sentir, né? Eu não sei fazer com que o meu cérebro seja inteligente para discernir sobre as coisas que eu sinto. Então eu só sinto, não penso. Né? E aí ocorrem os mesmos problemas, né? Então entender que a gente é um veículo que tem que usar esses três, né? Mente, o ser que é o coração e o corpo para experimentar essa experiência. Então nesse sentido eu entendo que as nossas mentes são essa ferramenta e uma ferramenta de extrema importância, que se ela não funciona bem, o restante da nossa máquina, do nosso veículo para experimentar a experiência humana também não funciona. Interessante, porque se a gente for olhar para o lado da biologia, a gente é um conjunto de células que protegem o nosso sistema nervoso, que é o nosso cérebro, nossa medula, né, e os nervos periféricos. Nosso corpo está aqui para isso, para proteger e dar movimento para aquela coisa nervosa que está ali dentro. Coisa nervosa é até bacana, né? E é exatamente através do corpo, não tem como ignorar o corpo. É que você vive suas experiências, que passa os impulsos elétricos para o seu cérebro, que você é o conteúdo da sua mente. É o que você experimenta que é o conteúdo da sua mente. Então, se você abandonar toda a experiência que você tem no corpo, é igual, por isso que você falou que enlouquece. A pessoa realmente ela enlouquece, porque ela quer desconsiderar tudo que ela experimenta no toque, na visão, no ouvir, no falar, no degustar, no cheiro. Não, eu vou cancelar isso tudo, não existe, isso é ilusão, e vou viver só aqui dentro. Meu, acabou, não tem nada que a sua mente. Na sua mente não tem nada para pensar. Porque se você não experimenta, você não vai fazer conexão nenhuma entre a parte de fora e a parte de dentro de você, né? E é a mente que te ajuda a cocriar, que ajuda o seu corpo a cocriar. E até falando de espiritualidade, assim, eu acredito muito, eu até coloquei essa frase no banner que você usou, que a espiritualidade verdadeira não é só aquela que você sabe, é aquela que você também experimenta. Então tem muita gente que pensa que a espiritualidade ela só fica no campo extrafísico ou na mente, mas que você não pode experimentar a espiritualidade no seu corpo. Mas justamente essa espiritualidade que é visceral, que é verdadeira, que você sente ela saindo lá do seu âmago, sabe, do centro do seu ser, é essa que você experimenta com todos os seus níveis de percepção, né? A sua mente, o seu corpo físico e o seu ser. Se você desassocia qualquer um deles, a experiência vai ficar com certeza reduzida àquilo que ela poderia ser se você tivesse se entregado, né? Não tem se entregar de corpo e alma, é isso, né? Viver a experiência com tudo que você é aqui. E é impossível você fazer isso se você ignora aquilo que você é em essência aqui, né? Que é corpo, mente, né? E o seu ser, a sua alma. É porque cada vertente, ou de estudo, ou de espiritualidade, vai dar um nome, né? Para essas três reposições. Mas eu acho que, de forma geral, todo mundo entende que é a completude do seu ser, né? E você usou até a palavra dissociação. A gente, na psicologia austral, psiquiatria, né? Oi, filho. Eu quero papai.
seu pai tá lá. Tudo que você precisar, você vai pedir para ele, tá bom? Eu estou estudando sobre trauma e a questão, o que que acontece no trauma, na situação? A pessoa vive tanto aquilo, não, eu não gosto nem de usar esse exemplo, porque é muito cabuloso, mas é uma criança que é vítima de abuso sexual do próprio pai. E ela fala com a mãe e a mãe fala que isso é coisa da cabeça dela, ou fala que nunca, jamais isso aconteceria na nossa família. Não dá ouvidos, ou seja, a criança se sente desprotegida. Eu não tenho ninguém para me proteger. O que que ela faz quando ela percebe que o pai está entrando no quarto de novo? Ela sai de si. Ela flutua, tipo assim, tipo um balão, e fica olhando a situação lá de cima. Como se ela estivesse vendo um corpo ser abusado, mas não é o dela. Não Ela é se dela. dissocia para se proteger. E essa dissociação, só que essa dissociação, ela não para depois disso. Né? O trauma é tão grande que qualquer um cheiro, o arrastar do chinelo, qualquer coisa que lembra ela aquela situação, mesmo depois de adulto, mesmo que ela nem lembrasse da situação, ela já faz essa dissociação. Começa a viver muito mais fora do que dentro dela. É uma forma de proteção. Né? E achei Uhum. muito interessante, porque se a gente parar para analisar, é o nosso self, né? Eu falo assim, essa questão do espírito que vive na gente é o nosso próprio self. E quando a gente vive numa situação que te dói muito, a gente acaba por fazer esse distanciamento do corpo e da mente, né, do espírito, do self, para você conseguir passar por aquela situação sem sofrer tanto, sem doer tanto. E ainda assim, não sei se você concorda comigo, que ainda que a gente crie esse processo para se defender, para se proteger, ele acaba sendo um processo ilusório, não real, porque o seu corpo também tem memórias. Então você vai ter dores gigantescas incrustadas dentro de você. Eles falam sobre isso. Você não vai nem saber de onde que vem aquela dor, porque a sua memória, por essa desassociação, pode ter apagado isso, mas o seu corpo ele tem memória. Aí muitas vezes você vai ver hoje mulheres adultas, homens adultos que não conseguem se relacionar, não conseguem identificar o porquê, mas o corpo tem memória, então às vezes quando o outro vai tocá-lo, né, de forma assim, o próprio corpo tem essa memória do abuso e repulsa aquela outra pessoa, e às vezes de forma completamente inconsciente, sem a pessoa entender o que está acontecendo. Por E é quê? por isso que ela busca ajuda depois. Por mais que você tenta desassociar, nós somos esse ser integrado. Então, assim, alguma coisa sempre vai ficar faltando, porque você não teve condições de viver aquela situação na sua plena realidade para se proteger, né? Então, ainda assim, é uma forma ilusória, né, da gente estar experimentando, seja aquilo que é ruim ou aquilo que é bom, né? Porque a gente é uno. Então, a sua mente, às vezes, ela deu um bug ali para não lembrar, mas o seu corpo tem toda a memória daquilo que você viveu. Por isso, da importância da gente entender como eles estão integrados, a importância de cuidar disso tudo junto, né? Tem gente que pensa, só do meu físico eu tô bem, então eu cuido só da minha mente, né? Ou só do meu ser. Então, sempre vai ficar alguma área de nós ali pedindo socorro, né? Na verdade, apesar da gente ser um ser multicelular, a gente é um só, né? É uma coisa só. Uma coisa. A gente volta para o ponto de o que eu experimento fica no corpo e fica no meu cérebro, né? Ele faz essa conexão com todas as partes de mim. Então, tudo que acontece comigo, independente de qual fase da minha vida isso fica marcado no meu corpo. A não ser que eu tenha, né, maturidade no meu cérebro, no meu córtex pré-frontal, para eu ativar uma proteção inteligente, o que não acontece nas crianças, porque elas ainda não têm o córtex pré-frontal maduro. Né? Então, eu falo assim, que às vezes é muito melhor você proteger a sua criança, mesmo que você desacate um adulto, do que você deixar o adulto abusar. Eu falo abusar na questão de brincadeira de mau gosto e tudo, da criança para honrar a autoridade do adulto. Eu costumo falar que hoje eu pensava assim. Hoje não. Hoje eu entendo que o adulto ele vai saber lidar com aquela situação, porque ele tem um córtex pré-frontal maduro. A criança não. A criança ela fica sem saber como se proteger. Então, se eu, que sou o adulto responsável, não vou protegê-la, ela pode.
pode sofrer aquela questão que eu falei da dissociação, porque ela vai arrumar um jeito de se proteger. E se essa situação ficar persistindo, eu falo questão de família, né? Tem as famílias que tem umas pessoas que gostam de fazer umas brincadeiras sem graça, e se você não protege, essa criança vai arrumar um jeito de se proteger sozinha. E aí é o perigo, né? Exato. E a gente vive, desculpa. E eu acho tão delicado que a gente vive numa situação, Dari, onde a gente tem. Eu penso isso muito quando eu olho para mim muitas vezes. A gente tem crianças cuidando de crianças. Porque a maioria de nós adultos, ainda que a gente tenha a constituição física completa, a gente tem também tantos traumas e tantas feridas que a nossa Verdade. criança, ela tá tão adoecida e ela tem muito mais representatividade nas nossas vidas, nas nossas atitudes e ações do que o nosso ser adulto. E principalmente quando a gente está falando de resposta automática, de resposta a estímulos que você não pensa, é a sua criança que responde primeiro. Eu falo isso assim, me sendo muito vulnerável aqui. Às vezes eu estouro com as minhas filhas. E eu me Eu vejo, às vezes, também. ou fazendo coisas absurdas. Aí eu vou pensar, falo assim, gente, eu tô sendo muito mais imatura do que elas e pior, covarde. Porque eu tenho capacidade de enxergar, né, a situação e muitas vezes eu ajo com esse instinto, com esse instinto. E que esse instinto é a minha criança, também ferida, também machucada. Por isso que eu, assim, acho lindo, Dai, no trabalho que você tem feito no seu Instagram, das lives, trazendo esse Obrigada. conteúdo. Como é importante a gente despertar, como é importante a gente crescer de verdade, a gente amadurecer, cuidando da nossa criança interior, para a gente dar conta de cuidar das nossas crianças verdadeiras, pequenas, né? Porque a gente, eu creio de verdade que a gente está com essa falta de capacidade, porque a gente não deu conta de processar ainda para a gente não tem maturidade para viver a nossa vida, para tomar as nossas escolhas. Eu me vejo cobrando coisas das minhas filhas que muitas das vezes eu ainda não tive condições e maturidade de fazer, sabe, de tomar atitude. E aí é quando, Daily, eu penso que esse é um dos caminhos, a gente encontra o caminho da vulnerabilidade, sabe? Eu falo para as minhas filhas assim, filhas, a mamãe tá aprendendo a ser mãe. Eu também não sei ser mãe, tô sendo agora, né? Tô aprendendo com vocês. Então, desculpa quando a mamãe erra, quando a mamãe exagera, né? Vamos tentar umas às outras nos perdoarmos, né, nos ajudarmos aqui, para que tanto eu possa aprender a ser uma mãe boa para vocês, né, como vocês aprendam a ser seres melhores. Mas é uma ajuda, então eu me coloco vulnerável e dou a elas também um pouquinho de responsabilidade nesse sentido, é para elas entenderem que elas também fazem parte dessa construção, né? Então, Uhum. vão se ver como sujeito, né, da transformação da vida delas. E é muito difícil, porque a gente não quer parar para ver os nossos buracos, os nossos traumas, né? A gente é bem pirracento nesse quesito, os Mas adultos. sabe o que é legal? Porque eu penso assim, quando você perde as estribeiras, mas depois tem a capacidade de chamá-las e conversar a respeito disso, elas entendem que tá tudo bem cometer um erro. Os adultos também erram. E então, assim, se eu erro com a minha mãe, ela também pode pensar que tá tudo bem cometer um erro, entendeu? Porque a gente erra, assim como elas. Né? Então, assim, é da mesma forma. Então, se a gente a gente se coloca vulnerável ao erro, elas também entendem que não precisam se cobrar de forma que elas não conseguem. Eu falo assim, o desafio não é maior do que elas podem, né, alcançar. É um desafio à conta. Não, eu consigo. Algumas vezes, né, eu vou errar, mas se eu tiver a capacidade de assumir o meu erro e, né, consertar ou fazer diferente da próxima vez, tá tudo bem. E É isso é que tudo é bem. bacana. Porque é igual a gente estava falando no início, quando a gente acha que não tá tudo bem, aí você quer impor que a criança haja sempre certo, que ela faça sempre certo, mas você tá sempre ali fazendo cagada. Tá sempre ali fazendo uma cagada atrás da outra. E a criança tá vendo, porque a criança vê tudo, né? E você tá ali e ela tá só, só te vigiando, só esperando o tempo certo para te dar uma. Porque elas observam. E na Não, oportunidade, elas falam, não, mas você também. E chega até a apontar o dedinho assim, né? Então, quando a gente se coloca vulnerável, elas percebem que é de um lado e é do outro, todo mundo erra, todo mundo pede desculpa. Eu penso que é o que está faltando muito hoje, é a questão do respeito com o outro, com o jeito diferente do outro fazer as coisas,
né, do outro cometer os erros. E é bacana ter essa vulnerabilidade, porque eu ensino que eu preciso respeitar, mesmo cometendo erro, mesmo não sendo do jeito que eu quero, mesmo, e mesmo, e mesmo, né? É um grande equilíbrio, né? Me fez lembrar até do assunto inicial que a gente estava falando, né? Eu acho que vulnerabilidade e responsabilidade são palavras que elas vão estar equivalentes nesse processo. Que você falou lá no início sobre liberdade, né? De eu não me responsabilizar mais pelo outro. Eu tenho um desenho de um pássaro que eu fiz, e um desenho igual de criança, porque eu não desenho bem, não. Então eu tenho esse pássaro desenhado e eu colei ele na minha parede para eu me lembrar do gosto, do prazer de ser livre, né? E aprender a equiparar esses dois elementos que a gente falou, vulnerabilidade e responsabilidade. Porque se a gente só se cobra nesse processo, a gente não dá conta de vencer esse processo. Né? Então a gente não vai dar conta de ser exemplo para os nossos filhos também darem conta desse processo, porque eles vão ver como é que nós somos radicais, né, com a gente mesmo nessa cobrança. Assim como também se a gente cai num espaço de vulnerabilidade que vai beirar o vitimismo, onde nós não somos responsáveis por nada. Tudo é o sistema, é a tal pessoa que falou comigo, é o seu pai, é a minha mãe. A gente vai criando o tempo todo, né, motivos para justificar aquilo que a gente está vivendo e experimentando, coisa que os nossos filhos também estão enxergando. Então, assim, eu falo muito com as minhas filhas que, mesmo elas sendo pequenas, eu falo, mamãe está aqui para orientar vocês, mas vocês são seres livres e eu quero ensinar vocês a serem cada vez mais livres, mas que vocês aprendam que sempre vão ter que levar com você a responsabilidade disso, porque é muita responsabilidade você saber que você é livre, é muita responsabilidade saber que você e mais ninguém é responsável por tudo que acontece. Até entrando agora um pouco mais na espiritualidade, absolutamente tudo que é externo, antes de mais nada, é interno, né? Mas que nesse processo de responsabilidade você precisa ponderar com a vulnerabilidade, saber que nem sempre você está bem, que nem sempre você acerta, que nem sempre você quer e que tá tudo bem. Então, eu falo isso porque eu vejo adultos sofrendo de ambas as coisas. Ou aqueles que se cobram demais porque tudo tem que fazer certo, né? Seja diante de alguém ou ali consigo mesmo, ou aqueles que só vivem no vitimismo, né? E aí sempre vai ser um fardo. Agora, quando você equilibra, é o famoso caminho do meio, que para mim tudo chega no caminho do meio, sabe? Que sempre é aquela linha tênue onde você caminha. Se você consegue equiparar essas duas coisas, vai ser leve. Porque a hora que tiver pesado demais, você é vulnerável. A hora que você estiver sendo muito vulnerável, você fala, opa, eu preciso me Peraí. responsabilizar. Então, quando você dá conta de andar nesse equilíbrio, né, nesse caminho do meio, que é estreito, apesar dele ser estreito, ele é leve, porque você não está carregando nada demais, nem de um lado, nem de um outro, né? Está equiparado, então você consegue ir com muito mais leveza. Desde o dia que eu aprendi que eu sou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que eu preciso me responsabilizar, mas que eu preciso dar conta da minha vulnerabilidade, é que o processo de autoconhecimento tem caminhado com uma leveza assim absurda, que traz alegria, que traz prazer, que muita gente sempre prega, né? Ou que é uma mil maravilhas só, ou que tristeza, que é difícil demais, que é insuportável, né? E eu acredito que o caminho do autoconhecimento, sobretudo, ele é real, quando ele é equilibrado, então você vai se sentir sempre tranquilo para fazê-lo, né? Seja quando estiver doendo, seja quando você estiver sentindo prazer. Como tudo na vida, né? Tem seus altos e baixos. Não, não existe vida sem o movimento, né? Então, uma hora vai ser de um jeito e outra hora vai ser de outro, mas nunca vai ser estável só ruim, ou nunca vai ser estável só bom. Ainda Eu acho que bem. pra ninguém, né? Eu acho que pra ninguém. E até porque a química do nosso corpo não permite isso, né? É, Aqui me... a questão do vício é isso aí. Se você quer só sentir prazer, 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 cada vez você vai precisar de mais para sentir prazer, de mais para sentir prazer, de mais para sentir prazer. E vai ter uma hora que você vai entrar num down que, meu, para sair de lá. E isso eu não estou falando vício de drogas, não. Isso eu estou falando num vício de rede social, eu vou falar bem mais fácil, um vício de açúcar, um vício de café,
qualquer coisinha que você. Eu falo da comida, porque a comida ela prende muito a gente, né? Ao invés E de você comer para nutrir, você acaba ligando dois caminhos no cérebro de prazer com nutrição, né? E acaba não nutrindo, porque o que dá prazer, o paladar, não nutre. E aí você vai naquela ânsia sempre mais, e o organismo ele sempre vai querer mais para se sentir satisfeito, e quando você observar qualquer pouquinho que você fica sem aquilo, você vai não dar. Aí você vai lá no fundo do poço para ver se encontra um equilíbrio, né? é E o que o tempo. dificilmente a química ela fica, na verdade, assim, equilibrada. Às vezes você precisa um pouco mais de alguma coisa e um pouco menos disso para estar em equilíbrio, né? Então, Exatamente. o equilíbrio não é só estar na mesma balança ali, né, no mesmo nível, mas é ter a quantidade certa de cada coisa, né, para estar bem. Então, eu acho que o bem-estar hoje, principalmente mental, né, ele tem que estar num patamar mais alto um pouquinho, né, do que qualquer outra coisa na vida. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E a gente sabe hoje que para ter um bem-estar mental envolve vários outros fatores, desde dormir, comer, conviver, conversar, né? Trocar uma ideia, ter esse tempo bacana, assim. Mas o Deise, eu vou falar da Asi, porque quando a gente se conheceu, eu só falava Dais. Aí depois que eu percebi que as meninas falam Daisy, eu falei, gente, mas é Dais ou é Daisy? Acho que é Daisy mesmo, né? É Eu Daisy também mesmo. Dairi, ui, Dari, e é Dari. É Dari. Ainda bem que, né, que foi recíproco, assim. Eu coloquei uma frase aqui que eu tô lendo no livro, achei muito bonita. E eu vou ler e depois eu vou te fazer uma pergunta. Porque fala sobre o autoconhecimento, né? Até você começou a entrar nesse assunto, da questão de ser doloroso, e hora é bom, e hora é ruim, né? E ele fala assim: a viagem marítima noturna é a viagem à parte de nós mesmos, que estão divididas, repudiadas, desconhecidas, indesejadas, banidas e exiladas nos vários mundos subterrâneos da consciência. A finalidade dessa viagem é nos reencontrarmos com nós mesmos. Essa volta para casa pode ser surpreendentemente dolorosa, até brutal. Para realizá-la, temos de primeiro concordar em nada exilar. Essa frase é do Stephen Cope. E eu achei Uhum. muito interessante, porque você tocou justamente nesse ponto, né? Normalmente o autoconhecimento ele dói muito, até você, eu falo assim, até você descobrir o pior, né? O pior que tem dentro de você, porque o autoconhecimento é isso. Porque você se acha sempre muito bom. Eu falo assim, falando de mim. Eu me achava muito boa. E aí, quando eu comecei a entrar para dentro de mim, eu falei, nossa, eu sou um podre. Como eu sou podre, né? Da onde que veio tanta podridão? E a gente é assim, né? Não é porque a gente escolheu ser assim, a gente é assim, a gente é um produto. A gente é assim, mas tem como você descobrir isso tudo e começar a escolher outros caminhos, fazer escolhas para agir diferente, ser melhor. E, né, igual você estava falando aí, que a questão de não agir de certa forma com as suas crianças e tudo. O que que a gente precisa para não fazer isso? Né? A gente precisa de se conhecer, do autoconhecimento. E como que tudo isso, a mente, a espiritualidade, como que isso se relaciona com o autoconhecimento dele? Eu vou usar uma palavra para responder quase tudo que a gente falou até aqui. Essa frase que você leu, a questão com as crianças, a questão com o nosso equilíbrio, que uma palavra que me marca muito e que eu falo ela constantemente comigo, que é aceitação. O caminho do autoconhecimento, ele é sobretudo sobre aceitação. Uhum, Aceitar as coisas como elas são, a realidade. Aceitar quem se é. E isso compreende aceitar sua luz e aceitar sua sombra. Olha, Darine, eu só tive sucesso de falar assim, olha, eu vi a minha vida transformar, eu vi o meu ser mudar, quando eu aceitei as minhas sombras mais obscuras. E não só aceitei, amei as minhas sombras. Fui grata por cada uma delas. Porque nessa realidade que a gente vive, Darine, tudo que a gente aprende é por meio do contraste.
Eu sei que é frio porque eu já experimentei o calor, né? Eu sei que é tristeza porque eu já experimentei a alegria. Eu sei que eu vou cansaço porque eu já experimentei excitação. Então, a gente só compreende um sentimento porque a gente já compreendeu outro. A gente compreende a realidade, assim, através de contraste, de dicotomia. E a gente sabe muito bem que é impossível existir luz na luz. Você não vê uma luz na luz, acende uma lanterna de dia, se ela ilumina. Não, a lanterna ela só ilumina onde? À noite. Então, agora entrando aqui mais profundamente na espiritualidade, só existe luz quando existe sombra. E isso não é feio, ruim, terrível, isso é maravilhoso. É quando você aceita o seu lado mais obscuro, as suas partes mais densas, é que você dá condição para que a luz da sua consciência ilumine a sua vida de verdade, te dê direção no caminho. Usando essa frase aí que você falou, que você leu agora, eu entendi, se eu estiver enganada, você me corrige, que ele está Uhum. falando um pouquinho sobre os sonhos, né? Que falou a viagem marítima noturna. Por quê? A gente sabe muito bem que nos sonhos a gente sonha com absolutamente tudo, com coisa que inclusive a gente não queria nem pensar. Né? A gente acorda e fala assim, meu Deus, foi que eu sonhei com aquilo, né? Às vezes os sonhos são terríveis, terríveis, né? E os sonhos são uma parte de... É quando você vai dormir que você desliga o seu consciente, que seu inconsciente se revela. Então você vê as suas sombras emanando ali do seu ser, que é a hora que você desliga. Porque às vezes de dia, com o seu consciente ligado, você não permite, você quer barrar a sua sombra, né? Você quer resistir a ela. E tudo que você resiste fica maior. Aí vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quando você dorme, você desliga o seu consciente traz tudo para fora. E aí vem a escuridão, e aí vem desejos incutidos, né? Coisas sombrias que a gente tem. Que a gente, Reprimidos, né? Reprimidos. e que a gente, às vezes, Darine, continua reprimindo. Né? A gente continua falando, não, eu não quero ver, não, eu não penso assim, não, não. Pelo contrário, aceita. E não é, e o aceitar, Dari, não é pensar sobre. Tem gente que acha que o aceitar é pensar sobre. Então eu vou Uhum. ficar pensando sobre aquele sonho, pensando, não, aí você está maquinando, você está criando a sua realidade. Não é pensar, é só aceitar. Ok, deixa ser, eu sonhei com Isso faz aquilo, parte de mim, né? parte de mim, eu pensei naquilo. Olha, e é nesse terreno sombrio aqui que eu aceito, que eu honro, é que eu vou poder julgar a luz da minha consciência, é que eu vou poder começar a criar coisas boas de verdade, pensamentos bons que eu vou ter por escolha. Não simplesmente porque eles estão ali pairando, porque eu sempre penso assim, Daine, que a sombra, ela é uma condição inata a qualquer pessoa. Agora a luz, ela é uma escolha, sabe? Você pode acender ou não, sabe, o interruptor da sua consciência e trazer luz. Então, todos os pensamentos bons que você tem, sentimentos bons, eles vêm por escolha. Já a sua escuridão, ela já é por condição. Só que é claro que a partir dessa condição, você pode decidir se você se mantém só naquela condição de permanecer na escuridão, com sentimentos, pensamentos, desejos ruins, ou se você vai lá acender a luz da sua consciência e escolher trazer a ela luz, pensamentos bons, atitudes boas. E eu tô falando dessa palavra de aceitação, que tem a ver com essa frase que você falou, e que para mim tem a ver com tudo, porque é só quando a gente é capaz de aceitar as nossas sombras mais profundas é que a gente consegue ter o discernimento, né, de fazer as boas escolhas. E quando você está no autoconhecimento, neste caminho, e você se conhece já o suficiente para saber quais são as suas sombras, você sempre vai saber, Dairine, quando você está desequilibrado. Porque aí não é a sua mente simplesmente que fica forjando ou imaginando coisas, sabe? Porque você já aprendeu tanto sobre você que você aprendeu a escutar o seu sentir. É aí que você vai usar a mente como ferramenta. Porque aí você vai parar, Darine, e você vai observar como você se sente. O nosso corpo sempre demonstra quando algo está desequilibrado. Seja algo mental, psicológico, seja algo da sua saúde física, não importa. O seu corpo ele vai te dar sinais desse desequilíbrio. Então, se você conhece as suas sombras e aprendeu a se escutar, você vai silenciar a sua mente.
E aí você vai entender, opa, vou dar um exemplo assim, claro. Eu gosto de ser pragmática para as pessoas aplicarem no dia a dia delas. Eu falo por mim. Eu estava tendo uma candidíase constante, que eu tratava e não sarava, que eu tratava e não sarava. E opa, meu corpo está querendo dizer alguma coisa para mim que eu ainda não parei para escutar. Porque se persistindo, se eu tomei medicação e não sarou, poxa, tem algo que eu estou fazendo e que meu corpo está demonstrando para mim que eu tenho que mudar a rota, que eu tenho que ajustar o... E aí, se eu ficar só na mente, a minha mente ela vai começar a inventar várias coisas, inúmeras. Então, antes de chegar na mente, como eu entendo que ela não é um fim, ela é uma ferramenta, eu paro para escutar o meu ser. E quando eu paro mesmo de ficar quieta, silenciar, de ouvir, de escutar e de deixar meu ser esquadrinhar. E aí, quando eu menos assim, espero nesse silêncio, o meu ser, ele literalmente sussurra no meu ouvido, Darina. O que, que é que está regulado na minha vida, sabe? E aí, a partir desse sussurro do meu ser, é que eu uso a minha mente como uma ferramenta. Aí eu vou analisar, olha, então meu corpo está se comportando assim, por causa disso, disso e disso, meu ser me disse. Como que eu posso fazer para poder resolver essas questões que o meu ser está me trazendo? Aí eu uso a minha mente, aí a minha mente é que vai criar sinapses cerebrais para me proporcionar caminhos, né, reais aqui, para eu resolver aquela situação que o meu ser e o meu corpo estão sentindo incômodo. E aí sim a minha mente trabalha muito bem, porque ela está alinhada com o meu ser. Então, de verdade, ela já sabe, Darina, até o que eu tenho que fazer. Então, ela vai me dar o caminho certo para eu ajustar e eu conseguir encontrar o sossego para o meu corpo, a cura para aquilo que eu estou passando. E assim, isso é comigo. Eu vou falar, tem a ver com espiritualidade também, mas vou falar coisas simples assim para vocês entenderem, reais na minha vida. Se eu fosse mostrar para vocês um laudo médico de todas as doenças crônicas que supostamente eu tenho, são muitas, sabe? É um laudo bem grande. Eu deveria tomar assim, cerca de uns 10 comprimidos por dia até a minha morte, sabe? Assim, são vários tipos de desordens hormonais. E eu comecei a entender o que, que essas desordens queriam dizer para mim. Por que elas estavam ali na minha vida, sabe? E aí eu fui entendendo muitas coisas. Eu vou contar uma que pode servir de exemplo para alguém que ou está aqui assistindo ou vai assistir. Eu tinha hipotiroidite de Hashimoto, né, que é um problema no tireoide, ou seja, o meu próprio corpo produzindo anticorpos contra mim mesmo, contra a minha tireoide, né? E a gente sabe que o hormônio tireoidiano, ele regula tantos outros hormônios do corpo, importante para tudo. E eu ficava sempre muito apática, cansada, estressada. E eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada, assim. E desde nova que eu sabia disso. E eu ficava sem entender porque de tanta coisa. E aí, eu comecei a querer escutar o meu ser. E a gente escuta o ser da gente, Darinha, de várias formas, interna e externamente. Eu vou contar por quê. Aí eu fiquei nessa busca, e eu comecei assim, eu quero entender, sabe, o porquê e como que eu resolvo isso. E buscando entender, eu comecei a melhorar minha alimentação, eu comecei a fazer exercícios físicos, eu senti melhora no meu condicionamento físico, mas ainda assim eu senti que não era suficiente. Até que um dia chegou um conteúdo nas minhas mãos de um casal, agora não me recordo o nome deles, eles tinham um estudo muito interessante. E eles estavam falando sobre as doenças autoimunes e eles bateram na tecla exata do hipotiroidismo. Que metafisicamente falando, ou seja, fora as condições físicas para você ter um problema na tireoide, então pensando naquilo que não é físico, que é extrafísico, que pode ser sentimental, emocional, espiritual, enfim, que o hipotiroidismo ele tinha a ver com o seu corpo gritando para você no nível mais elevado que ele pudesse, que você não estava vivendo a vida que você sempre quis, que você não estava vivendo a essência do seu ser. Então o que seu corpo faz? Ele começa a te boicotar. Não vou te dar energia, não vou te dar hormônios para você viver uma coisa que está errada, que não condiz com o seu ser, com aquilo que você quer viver. Então o seu corpo ele te boicota para você, opa, despertar, para você acordar. Ele decide que ele não vai gastar energia para isso. Então ele começa a criar anticorpos contra você mesmo.
num pedido de socorro. E aí, Uhum. daí, eu parei para analisar minha vida. Eu falei, eu vivi mais de 25 anos da minha vida para o que as pessoas queriam que eu fosse. Vivi anos para aquilo que o sistema queria que eu fosse, para aquilo que o sistema religioso queria que eu fosse, para aquilo que os meus pais queriam que eu fosse, menos para aquilo que eu sempre quis ser, que é livre, sabe? Para eu ser e experimentar essa vida. Eu fico até emocionada, Darina, porque assim, essa para mim foi a maior das minhas curas, não física, mas de alma, sabe? Então, Uhum. naquele dia, eu falei, eu andei 25 anos por caminhos que não eram os meus, por escolhas que não eram genuinamente as minhas. E naquele dia eu decidi, a partir de hoje, eu vou percorrer o meu caminho, as minhas escolhas, a minha experiência, não importa o que as pessoas vão achar de mim. Olha, elas acharam muito mal de mim, Dani. O meu compromisso, antes de mais nada, era comigo, com o meu ser, com a minha existência. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Então eu falei que cada um viva a sua, eu vou viver a minha. E a partir daquele dia eu passei a experimentar a vida da forma que eu queria experimentar, sabe? Nem aí para rótulos, porque as pessoas, olha, afastaram-se pessoas de mim. Eu falei, eu vou viver a minha verdade. E aí eu repeti certos exames, fui ao médico sem tomar medicação nenhuma. Hoje eu não tomo nada. Tô contando de uma situação, tá? Deixa eu falar de todas Uhum. as enfermidades, fica assim, assustados. E o médico falou comigo assim: você não tá tomando medicação nenhuma? Eu falei, não. Você chegou bem até aqui? Eu falei, cheguei bem até aqui. Ele falou assim, porque assim, vendo o seu histórico médico, acompanhando os exames, aqui eu tinha feito uma ultrassom da tireoide também, que ela estava inflamada. Não era pra você estar num processo de coma já. Ele falou, sério, era pra você estar internada, assim. Eu não consigo entender como é que você tá sem medicação e tá aqui conversando comigo. E tá bem. E assim, eu nunca estive tão bem, sabe? Até quando eu tomava remédios, eu me sentia muito mal. Eu ficava. Assim, remédio melhora uma coisa e piora outra, né? Não tô desaconselhando ninguém a não tomar. Tô contando um fato. O remédio, ele nunca só melhora, ele vai prejudicar alguma outra coisa do seu corpo, né? Então eu passava muito mal tomando essa medicação. E então, eu não sentia mal mais, estava bem, eu não acredito. Aí ele foi olhar outros exames de outros problemas crônicos que eu tinha, que também não tem cura, esses nem tratamento tinham, e os exames não estavam dando nem os mesmos resultados mais. Não tem jeito, não tem condição, porque isso aqui não tem cura, isso aqui não tem nem tratamento. Não tem jeito. E assim, eu não tinha, não era um exame. Eu tinha vários exames que repetiam aquele mesmo resultado, ou seja, mais que comprovado que eu tinha comorbidades. E aí não tinha mais nada. E aí eu falei com ele, é claro que ele desacreditou em mim, mas eu falei com ele, olha, você pode achar que é loucura, mas foi simplesmente porque eu decidi ser eu, né? Decidir viver a vida me experimentando de verdade, né? Confiando na minha essência, na minha verdade. Então, aí sim, a minha mente foi me dando caminhos para eu poder fazer as escolhas que eu queria para minha vida, né? Por exemplo, eu era estéril, eu também não podia ter filhos, né? Eu tenho duas filhas lindas. E entre elas ainda tive um aborto, para quem não podia gerar. E vários médicos me deram o mesmo diagnóstico, né? Então, assim, tudo que o seu corpo experimenta, tanto de saúde quanto de doença, ele está trazendo para você alguma informação, né? Então, por isso a importância da gente aceitar e escutar, né? Porque quando a gente fala de aceitar, porque às vezes a pessoa tem uma doença também e não aceita, e pensa que é não aceitar que vai curar ela. Não, eu não tenho essa doença. Não, eu tenho essa doença. Por quê? E para que eu tenho essa doença? Ela está querendo me dizer algo, ela está querendo me ensinar algo, ela está querendo me ajudar a ajustar o meu caminho. Essa é a A hora de escutar. doença é o caminho, né, para a solução. E a gente não. Então, eu penso que a palavra é aceitação, sabe? Aceita a realidade, Uhum. aceita as suas sombras, aceita tudo que você é. E aí, a partir disso, use a sua ferramenta mente para te ajudar a tomar as melhores escolhas para você viver uma vida que você merece viver. Porque como ser, Darine, assim, acima de tudo, eu penso que é nosso direito genuíno a vida, sabe? E há uma boa vida, e é uma vida de abundância, é direito genuíno de todo ser. Então, o seu corpo ele já veio programado
para poder te ajudar a viver essa vida, a ter essa experiência, mas te fizeram acreditar que o seu corpo é seu inimigo, que o seu ser é seu inimigo, que a sua mente é seu inimigo, que você não deve ouvir você, que você não deve confiar em você. Então a gente aprendeu de forma errada a como usar esse nosso aparelho, a como usar essa nossa ferramenta, né? A como direcionar o nosso ser. Então, o caminho do autoconhecimento, eu acho que ele acima de tudo, o caminho que vai ensinar você a voltar para casa, para dentro de você mesmo, que vai ensinar você a olhar para si, sabe? E encontrar prazer em ser quem se é. Prazer e alegria, né? Ao ser quem se é. Então a palavra é aceitação. A partir da aceitação que o seu ser faz de tudo que é que a sua mente vai te ajudar a traçar caminhos para você viver, experimentar e cocriar aquilo que você deseja e merece. Muito bom. É sentir o que a gente sente, né? É deixar sentir o que a gente sente, ou saber o que a gente sabe, ou tentar descobrir o que a gente não sabe, né? Mas aconteceu, já está registrado no corpo, aconteceu. Igual ele fala aqui na frase, sem exilar nada. Eu não posso deixar de ver nada, né? Não posso deixar de sentir nada, não posso deixar de saber de nada. Eu não posso ter medo, né? De buscar o que que aconteceu, por que que aconteceu, para eu poder viver melhor, né? Quando a gente aceita o ruim, a sombra, né? É que a gente acaba se conhecendo mesmo, porque aí você abre o olho, você não está mais tampando, né? Você abre o olho para ver o que está te fazendo mal, o que está te prejudicando, e com isso é uma cadeia. E você se prejudica, aí você prejudica o outro, o relacionamento não dá certo, não dá certo com um, não dá certo com o outro, não dá certo com ninguém, porque você quer se impor, e aí, né? Quando você se conhece, você olha e fala assim, nossa, eu já fui assim também. Eu sou assim ainda algumas vezes, né? Você aprende, eu penso, a se amar e amar o outro. Você falou de medo aí, Tá. né? Antítese do medo, né? Do amor, aliás, não é o ódio, é o medo. Tem tanto esse livro que fala, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? Então, quando você ama, você não tem medo. E aí, quando você não tem medo, você mergulha, e aí você se ama mais, e aí não tem jeito. Você amar o outro é o resultado mínimo que você vai receber, né, desse mergulho profundo. Até porque você vai olhar para o outro, e assim como você sabe que você é um, que o seu corpo não está separado, você também não está separado do outro, que isso aqui é uma ilusão, que o outro também é você, que nós todos somos um só. E até a geografia nos ensina isso, né? A geopolítica, se você pensa. Olha, tem a sua casa, a sua rua, a sua rua faz parte do bairro, o bairro é um só. Aí vários bairros fazem parte do quê? De uma cidade, várias cidades, de um estado. Mas você não vai sempre puxando para aquele coletivo que forma um, aquele coletivo que até a gente entender a gente como um universo, né? Então, nesse processo, a gente é nada mais e nada menos do que um só. Então, quando eu cuido de mim, eu cuido do outro, né? E quando eu respeito o outro, eu tô respeitando a mim também, né? Em essência, assim, não é historinha, não é conversinha fiada de espiritualidade, de autoconhecimento, pelo contrário, quanto antes você despertar para que isso é uma realidade mesmo, física e extrafísica, mais benefícios você vai usufruir desse entendimento, né, para você e para a comunidade como um todo. É, é muito interessante enxergar desse jeito, né? E eu fiz algumas perguntas aqui, eu acho que nessa conversa toda a gente já respondeu quase tudo aqui. Tipo, o que que é experimentar a vida? Né? O que que é experimentar a vida e com o que a gente, né, experimenta a vida? Você acabou que passou por isso. Uhum, Falei, para mim, com o quê? A gente experimenta a vida com este aparelho aqui, que é composto por essas três coisas, né? Que é o nosso corpo, que é o nosso veículo, né? Que é a nossa mente, nosso consciente, inconsciente, o nosso ser, que é o nosso sentimento, nosso coração, a nossa alma, né? Pensando em nomenclatura. Então, com o quê? Para mim, são com esses três emparelhados juntos é que a gente consegue experimentar a vida. E experimentar a vida, para mim, se lançar ao amor, sabe?
de forma prática, porque isso é bem filosófico, né? O que é se lançar ao amor? É não ter medo de ser quem se é, sabe? Não ter medo de experimentar-se a si mesmo através daquilo que você sente, toca, pensa, recebe, emana. E visceralmente é quando você faz isso com verdade, sabe? Com entrega verdadeira. Assim você consegue experimentar a vida. E você só consegue fazer isso, Darinho, quando você está consciente do aqui e agora. Quando você está no momento presente, né? A gente fala, 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 mas sempre volta no aqui e agora, que é o caminho do meio. E Atenção plena. o que é o aqui e agora? Eu vejo muita gente que está começando no autoconhecimento, no caminho, não entender o que é o aqui e agora. Ah, mas o que é o aqui e agora? O que é? Eu gosto de dizer em termos simples. O que é o aqui e agora? No meu entendimento hoje, que já mudou muito, o aqui e agora é nada menos do que você, consciente de onde você está, de quem você é e daquilo que você está experimentando. Porque o aqui e agora, ele existe, porque ele é a única coisa que é real. Você pode estar consciente disso ou não. E é a sua consciência que dá a este momento o poder para você viver as experiências, né? Para você sentir aquilo que você está sentindo de verdade. Não fica tentando mudar, não. Tá aqui, eu tô aqui. Traz sua mente para onde seu corpo tá. Então eu tô aqui agora conversando com você, Darinho. Tem muitas outras coisas acontecendo ao meu redor, mas a única coisa que é real para mim, para você, que é agora, é este momento. Uma vez a minha terapeuta me perguntou assim: Daisy, o que é mais importante para você agora? E eu devaneei. Falei, minhas filhas, meu trabalho. Ela, não, Daisy, aqui agora eu minhas filhas. Ela, Daisy, aonde você tá? Acorda! Acorda! E agora, Daisy, sabe para mim quem é a pessoa mais importante para mim? Eu e você. O momento mais importante é agora. Aqui não tem suas filhas, não, Daisy. Aqui não tem nada, não sei eu e você nessa conversa. Atente-se para a realidade, acorda. Porque eu estava dormindo. O aqui e agora estava existindo, mas eu não estava atenta a ele, né? Então, é saber que sua mente está onde seu corpo está. Então, agora, aqui e agora, estou eu e você, Darine. Mas algumas pessoas, eu não sei quantas, assistindo a gente, né? Isso é real. O que eu preciso pensar já não é real, sabe? Porque eu já estou saindo daqui, já estou indo para outros lugares. E quando você vai para outros lugares, você deixa de viver o momento, de sentir de verdade, como eu estou falando com você aqui agora. Eu sinto no meu coração um pouquinho de insegurança, ao mesmo tempo uma alegria por estar conversando com você, partilhando essas coisas tão profundas e especiais que a gente já conversa há tantos anos, né? Já falamos disso, estamos nesse momento. Então, isso aqui é real, sabe? Aqui e agora. Então, o aqui e agora é você consciente, né, do momento presente para poder experimentar as coisas de verdade. E eu queria deixar um conselho, Darine, porque a gente falou de loucura no início, que a gente ficou perto, né, no limiar da loucura. E às vezes a pessoa, muita gente fala isso, tem medo de entrar no caminho do autoconhecimento, tem medo de estudar a mente, tem medo de estudar o espírito, porque tem medo de enlouquecer. É um medo que nos incutiram, né? Então, isso traz insegurança. E tem É um porque mestre, liberta, né? Tudo que liberta gera medo. tem uma frase de um mestre, eu falo mestre, que para mim todas as pessoas que são capazes de ensinar alguma coisa são mestres, né? Então, todos nós somos de alguma forma mestres. Ele se chama Alexandre Comino. E ele disse uma coisa assim que eu fiquei para minha vida, que eu partilho isso com todas as pessoas que eu sinto que têm esse medo de enlouquecer. E ele disse assim, ó, você quer saber qual que é a diferença da loucura para o autoconhecimento? Da loucura para a mediunidade? Da loucura para a espiritualidade, para as manifestações da espiritualidade, né? Ele falou assim, é só você observar que frutos isso gera. Uhum. Falou, olha, a espiritualidade, a mediunidade, tudo isso que te traz transformação de vida, que te faz ser uma pessoa melhor, é o caminho. Agora, qualquer manifestação, qualquer estudo, qualquer coisa que lhe cause confusão, desespero, angústia,
não é o caminho, né? Ou então você está trilhando aquele caminho de forma incorreta. Então isso me ajudou muito. Então tudo que eu vou mergulhar hoje, e às vezes pode me dar um pouquinho de receio, assim, opa, eu falo assim, deixa eu observar os frutos disso que eu estou fazendo, sabe? Até vou citar que a gente falou se ia falar sobre ayahuasca ou não. Né, eu Uhum. faço uso da ayahuasca, né? Para quem não conhece, né, não conhece, procura um pouquinho. É uma medicina, né, que é usada pelos indígenas, que ajuda a gente a alcançar estados de consciência, né, mais elevados, aumenta a nossa percepção. E aí eu já me perguntei, o uso dessa medicina, né, tomar a ayahuasca é loucura ou é cura? Aí eu penso nos frutos que isso me traz. Então, todas as vezes que eu me lembro, eu me recordo e eu penso, aí eu usando minha mente como uma ferramenta, Uhum. em tudo que eu acesso quando eu tomo ayahuasca. E em tudo que eu acesso depois dela, eu falo, gente, isso aqui é vida pura. Porque melhora tudo na minha vida, melhora a minha mente, meu condicionamento físico. Eu sempre chego, né, depois que eu tomo a medicina, com várias ideias práticas para eu aplicar no meu dia, para melhorar a minha vida, a vida das minhas filhas, das pessoas que estão perto de mim, para melhorar meu trabalho, sabe, para auxiliar alguém, sempre com coisas consistentes para eu fazer. Então eu falo, poxa, se alguém fala que isso é loucura, ou que isso é uma droga, ou que qual que é o resultado disso para minha vida? Eu estou colhendo frutos com isso. Então, quando você também tiver para mergulhar aí no caminho do autoconhecimento, observa. Isso está me trazendo, né, loucura, confusão, ou isso está me trazendo transformação de vida? Mas é claro, quero fazer um adendo aqui. Quando a gente está mergulhando fundo nas nossas escuridões, às vezes a gente vai ver algumas coisas difíceis de ver mesmo, que vão trazer um sentimento de confusão, né? Mas o que que você faz com esse sentimento? É que vai te dar o rumo de como que você deve mergulhar, né? Então, opa, me trouxe confusão, então eu tenho que parar. Eu tenho que me escutar, eu tenho que me sentir. Aí eu tenho que usar a minha mente como uma ferramenta para poder me ajudar a guiar o meu caminho, aonde eu devo ir com mais ou menos intensidade, né? Porque não tem jeito, quando você está na escuridão, fecha o olho aí, você não vê nada. Às vezes você fica confuso, você bate em algumas coisas, né? Você tromba, deixa cair. É a hora que você fala, poxa, tô muito perdido, deixa eu acender um pouquinho a luz da minha consciência aqui, né? Então, vá sendo guiado pelo seu ser e vá usando a sua mente como uma ferramenta. Que aí, por mais que às vezes você escape, né? Você sempre vai conseguir voltar para o caminho. E o jeito fácil de você fazer isso, de você ligar o interruptor, não enlouquecer, é voltar a sua mente para o momento presente. Eu estou devaneando demais, opa, opa, acende a luz, eu estou Volta aqui. aqui. Traz a mente para onde seu corpo está, traz a mente para o momento, a terra, né? Que você vai encontrar novamente o caminho do meio, vai colocar os pés firmes de novo, e aí vai continuar caminhando. E a caminhada é muito linda, né, Darine? Buscar, né, o jeito melhor de se conhecer, porque eu falo que nem tudo é para todo mundo, né? Cada um tem um melhor jeito de se encontrar, né? E às vezes eu falo isso porque tem gente que não se dá com uma psicoterapia, tem gente que não se dá com psicanálise, tem gente que não se dá com ayahuasca, tem gente que não se dá dentro de uma igreja. Então, assim, tem N formas de se conhecer. E aí você tem que ir experimentar. Não tem jeito sem experimentar, a gente não vai saber qual que é a forma. E aí você É bom. achou uma, vai fundo. Eu acho bacana quando você falou assim, ah, eu fico quietinha, né, me sentindo. É a questão do aqui e o agora, é aquela atenção que você dá para você, a atenção que você dá pro seu corpo. Você sente seu coração bater, você sente a sua pulsação, a seu sangue até bombear. Gente, quem para se sentir, sente tudo. Você sente todas as sensações, você consegue enxergar seus pensamentos flutuando, assim, é um negócio muito doido. E aí você olha para aquilo tudo e fala, nossa, isso tudo sou eu, né? Isso tudo sou eu funcionando aqui. E aí, quando você acontece alguma coisa que o seu coração dispara, você percebe, opa, acende o alerta. Não tô normal. E aí você já consegue se controlar e inibir uma resposta. Usar a sua mente para inibir uma agressão, né? Nem que seja verbal. Outro dia eu estava na minha sala,
Aí chegou uma professora, abaixou. Eu tava sentada na minha mesa, igual eu tô aqui. Ela abaixou perto de mim e falou um negócio pra mim. E um negócio assim que eu não gostei. E aquilo foi subindo assim, ó. Aí eu só olhei pra ela de lado e falei assim: eu estou queimando. Aí ela olhou pra mim, arregalou o olho e falou assim: Darine, você tá toda vermelha, sua orelha. E eu senti subir. Foi subindo assim do meu peito pro meu rosto e minha orelha queimou. Aí eu falei com ela: eu estou queimando. Aí eu falei com ela: tô com muita raiva agora, mas eu vou respirar. Exato. Só que assim, naquela época eu ainda estava aprendendo a me conhecer. Então, como eu senti, eu falei. Eu falei, nossa, eu tô com muita raiva. Eu tô queimando, tô com muita raiva. Aí respirei tudo, aí fiz algumas perguntas, entendi a situação, vi que não era nada daquilo que eu estava pensando. Olha só como é importante. Eu ia acabar dando uma resposta sem saber o que estava acontecendo e ia passar vergonha. Que é o que o automático nos faz fazer sempre. Passar vergonha. Porque você vai no supetão, você não se conhece, então você não entende que seu coração disparou, você esquentou, subiu. Não preciso agir dessa forma. Hoje eu já nem esquento tanto. Às vezes meu coração dispara assim, eu já ligo o alerta, já sei, já entendo. Falei, calma, não precisa esquentar, não precisa envermelhar. Tá tudo certo, vamos conversar primeiro, né? Para saber o que vai acontecer. Então a gente ter esse autoconhecimento, e eu falo que essa questão de você se entender fisiologicamente, a sua respiração, né, o seu batimento cardíaco, o seu sangue, como que ele está bombeando ali, isso te dá um controle, isso é vida, eu falo que é vida, porque você consegue controlar basicamente tudo daí para frente, né? Sendo que quando você não... Eu era muito impulsiva, eu só agia no impulso. E o viver o aqui e o agora, né, o que eu entendo como viver é exatamente sair desse automático. É quando disparou aqui o alerta, eu tô aqui. E se eu tô aqui, então deixa eu pensar. O que está acontecendo dentro de mim? Não preciso agir assim, não tem ninguém ameaçando minha vida, né? Que é o alarme de luta ou fuga. Não tem ninguém ameaçando a minha vida, a gente pode conversar. Vamos conversar e resolver a situação. Então, assim, isso vai te deixando uma pessoa, é o fruto, né? Vai te deixando uma pessoa mais tranquila, mais serena, que sabe olhar, sabe conversar e até falar do que sente. Porque eu acho que não tem problema você falar assim, nossa, me subiu uma raiva. O problema é você não falar que tá com raiva e descascar a pessoa, falar assim, mostra o canino, né? E descasca a pessoa de cima e embaixo, depois a pessoa fala, não, mas não é isso. Aí você, passou, né? E você observa, você disse exatamente aquilo que a gente comentou aqui. Falou, você sentiu a raiva, se eu sei, você já sentiu, opa, você parou e Uhum, o que eu tô sentindo? E aí você usou sua mente como uma ferramenta. O que é que eu vou fazer agora? isso. Respirar, vou conversar com ela, fez as perguntas, entendeu a situação. E aí pode proceder. Tá vendo como é que eles andam perfeitamente bem? É que a gente tem Exatamente. que fazer uma coisa só. Eu só sinto, né? Sair brigando por causa da raiva. Ou então eu só penso, não sinto nada. Aí também você não é verdadeiro com você, porque você sentiu raiva. Então, se você também não é verdadeiro com os seus Aceita sentimentos, sentir raiva, né? É humano sentir raiva. agora, o que você vai fazer com essa raiva? Nem falando, Isso. um mestre, né? Um de nossos mestres, né, Yeshua, Jesus, como queiram dizer do nome dele, ele não ensina que você pode se irar, né? Ireis, mas não pequeis, ou seja, você pode ficar irado, mas o que você vai fazer com a ira? É que é a E a grande raiva, questão. essas emoções muito fortes, elas duram questão de segundos. É muito rápido passar. Que Então, são se muito você intensas. segurar, exato. Então, se você segurar um pouquinho, você consegue responder melhor depois. Porque aí vai dar tempo do seu córtex pré-frontal pensar, né? Vai dar tempo da mente entrar em ação. Né? Porque elas são curtas. Agora, se você responde no impulso, aí já era, aí você perdeu, né? Aí depois que E você aí, perdeu, é só passar vergonha mesmo. porque aí vocês poderiam começar numa briga ali e a raiva perdurar, raiva, inclusive a raiva o ódio depois, né? Sendo que era só você aceitar, respirar. Com a mesma situação, eu já passei vergonha.
Eu falo assim, uma outra professora me falou a mesma coisa e eu tava saindo da secretaria e tava com uns papéis no braço, assim, carregando muita coisa. Eu peguei aquele negócio, eu bati na mesa, assim, isso foi antes, né? Eu bati na. Eu sei como é que eu tô progredindo, eu tô falando assim da progressão, como que é a gente se conhecer. Eu bati aquilo na mesa, eu saí, mas agora eu trabalho pra fulana, então, e não sei o quê, e fiquei nervosa, assim. E saí gritando, xingando todo mundo, sabe? A menina, ela regalou o olho, ela ficou com vergonha, porque ela estava substituindo outra professora. Ela envermelhou na hora, depois eu falei, gente, eu fiz um papelão, né? Porque além de eu ter feito um papelão, eu passei vergonha, fiz vergonha, né? Deixei a outra pessoa numa situação muito ruim, e na frente dos outros ainda. E eu falei, meu Deus do céu, não posso ser assim. E aí depois no processo, eu já só envermelhei, identifiquei, estou com raiva, conversei. E agora eu já sinto meu coração disparar, respiro. Calma, não tem ninguém, penso, né? Não tem ninguém ameaçando a minha vida. Eu posso agir tranquilamente. Às vezes eu dou um sorriso, levanto e saio andando. É melhor do que discutir, sabe? E às vezes eu ainda tento, eu ainda vou argumentando, falando com a pessoa, calma, calma, nós só estamos conversando, nós estamos trocando uma ideia. Acho que a pessoa deve até ficar com raiva de mim, porque eu já não consigo mais entrar na onda, assim, sabe? Eu tenho meus Uhum. picos ainda, né? Eu tenho em casa, principalmente, que eu falo que a intimidade é uma porcaria, né? Porque ela te dá muita liberdade de agir, de ser muito do jeito que você, né, desgovernado, vamos falar assim. Então, em casa, às vezes eu ainda tenho uns ataques de nervo incríveis. E eu tive, ai, como é que fala? Eu tive crise de ansiedade. Então, eu entendi. Meu coração disparou, comecei a suar, não consigo dormir, à noite principalmente, né? De dia é mais Imagina. tranquilo. E eu começava a chorar e não conseguia dormir. E exatamente por não conseguir dormir, eu já pensava assim, não vou conseguir dormir, vou passar a noite inteira acordada e eu preciso dormir, eu vou morrer se eu não dormir, porque eu venho tendo há um longo tempo. Desde que o Lui nasceu, eu não consigo mais dormir uma noite inteira. Não sei o que é dormir uma noite inteira. Há muito tempo, Tadinho. né? Tem 5 anos. Então, assim, e eu sei o tanto que é importante dormir sem acordar durante a noite. Então, assim, e aí isso foi me desencadeando essas crises. Aí, menina, teve um dia que eu chorei assim, de gritar da minha sogra, subir aqui em cima, meu Deus, o que está acontecendo? Meu marido olha para mim e fala assim, ah, tá louca. De não entender o que está acontecendo, e nem eu, tipo assim, naquela hora eu não conseguia pensar o que estava acontecendo. Eu só sabia que eu tinha um desespero de estar sozinha, de não ter ninguém por mim, ninguém para me acolher, para chegar, me dar um abraço e falar, tô com você, calma, isso vai Tá passar. tudo Igual a gente faz com criança quando machuca, sabe? Abraça, não, vou dar um beijinho que vai sarar. Era a única coisa que eu queria na hora. Só que depois conversando com meu marido, eu falei com ele, eu falei assim, eu só queria que você me abraçasse e falasse comigo assim, né, vai passar. Aí ele falou assim, era tudo que eu queria fazer, mas eu fiquei com medo de chegar perto de você e ser pior ainda, piorar a situação. Aí eu entendi que a comunicação não estava também direitinho. A gente tem medo de comunicar. Olha o medo aí de novo, né? A gente tem medo de bem. comunicar as nossas necessidades, por vergonha, por vulnerabilidade. Eu não sei o que que é. A gente tem medo de. Eu falei com ele, então agora, toda vez que eu precisar, repete. Tá? Desculpa, Felipe, porque a gente foi ensinado desde criança a calar o que a gente Exato. sente, o que a gente quer, tudo. Ó, caladinho. Não fala. Não. Calar você tá errado. A gente, né, Verdade, a gente eu não tinha pensado nisso ainda. Por mais que eu falo sobre isso, nessa situação eu não tinha pensado nisso. E é verdade, eu ouvia muito, calar você tá errado. Shh, quieto. Então, assim, aí eu fui entendendo que dentro das complicações, principalmente esposa-marido, essa falta de esse medo, né, de comunicar as necessidades. O que que eu preciso? Eu preciso agora só de um abraço. Você pode me abraçar? Você pode me abraçar, por favor? Né? E aí ele com certeza teria me abraçado. Só que eu não pedi, né? Eu também não estava nem em condições. Só que agora ele entendeu. De vez em quando eu tô muito nervosa, aí ele chega perto de mim assim, ele me abraça, não, ele põe as duas mãos assim no meu braço e fala assim, não, vai dar certo. Então, assim, a gente vai aprendendo também um com o outro, né? É bacana nessa interação. Mas se conhecer, para mim, foi a parte mais importante, me conhecer da minha vida. Porque hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila,
ainda estou enfrentando, né, algumas situações que não tá fácil, não tá gostoso. Eu falo, não tá gostoso entre aspas, porque também tá gostoso, porque eu tô entendendo o que que tá acontecendo. E quando a gente entende, é gostoso, né? Tem um sentido. Quando tem sentido, é sempre bom, ainda que seja ruim. Dá pra entender? Claro que dá. Então, seria mais ou menos isso. E eu queria te perguntar sobre uma desconexão, né? Se existe desconexão entre corpo e a mente, né? E essa questão da espiritualidade toda. E a gente até comentou no início que tem, né? Quando a pessoa tenta fazer uma fuga de si mesma, ela acaba se desconectando, né? Como que é, né, na sua visão, essa Olha, Dani, questão? eu vou até usar uma frase aqui, que para mim tudo que a gente falou até agora é espiritualidade visceral na prática. Tem gente que acredita que espiritualidade é algo fora de si, ou que espiritualidade é só uma coisa que está relacionada com o divino. Eu acredito O que além, o além, o que está fora, eu acredito que nós somos divinos. E toda a conexão que a gente tem para dentro é um universo inteiro, sabe? Que a gente está vasculhando, né? Então, se nós somos divinos, tratar de nós, falar da gente, se conhecer é espiritual, sabe? É espiritualidade e é visceral e é na prática, por quê? Porque a gente está vivendo. A gente não está falando só aqui, Darine, de coisas que a gente sabe. A gente está falando de coisas que a gente tem experimentado. Eu tá no acredito que corpo, né? essa é a espiritualidade verdadeira, sabe? É essa que eu acredito, que traz transformação, que não é aquela coisa que você escuta alguém falar, que não é aquela coisa que você lê num livro que você considera sagrado, sabe? Que não é uma informação que uma pessoa que você tem como um mestre te disse. Essa espiritualidade, eu acho que ela é verdadeira e é visceral, porque é a que você vive, é a que você experimenta, e assim é que ela tem sentido real para você. É aquilo que você falou, né? Quando faz sentido, é prazeroso. Então, mesmo na dor, quando você entende o sentido das coisas, de estar experimentando tudo isso, as coisas elas têm prazer. Você passa a sentir prazer em viver e em experimentar. Para mim, isso é espiritualidade verdadeira. E para mim, aqui, enquanto matéria, vivendo nessa realidade, a gente não consegue desassociar nada. Até para as pessoas mais místicas, e eu sou uma delas, pode falar assim: ah, mas e quando eu faço, por exemplo, uma viagem astral? Que meu espírito sai do meu corpo, né? Eu sinto meu espírito saindo do meu corpo, eu olho para o meu corpo. Já aconteceu isso comigo várias vezes. E já aconteceu de eu ter experiências de ir a lugares ou falar com pessoas que depois eu conversei e a pessoa falou: sim, eu sonhei com você exatamente a mesma coisa, ou sabe, eu senti tal coisa. Quer dizer, comprova que não era uma coisa da minha mente apenas, né? Que eu tive a Aham. experiência de ter feito aquilo. Ainda que o meu corpo esteja aqui, eu saia do meu corpo para viver qualquer experiência dita espiritual fora do meu corpo, seja em sonho, seja em projeção astral, enfim, eu ainda estou ligada ao meu corpo e o meu corpo ainda sente tudo. Você pode observar relato de pessoas que têm essas viagens astrais e fazem muitas coisas, elas falam que acordam cansadas. Físico, o corpo físico cansou, o corpo físico estava deitado ali, seu espírito que saiu e foi fazer aquilo que você acredita que ele foi fazer. E seu corpo ficou cansado como? Assim como tem gente que me fala que teve experiências fora do corpo, que acessou coisas maravilhosas e acordou com um corpo cheio de energia fisicamente. Eu falo, Darina, eu já tive essas experiências e tenho de sair fora do corpo, de ter experiências enquanto durmo, de eu acordar e sentir, às vezes, feridas de que eu experimentei quando estava indo, sabe? Por isso que eu acredito que não há desassociação. Você pode pensar que os três, eles podem agir, eles têm um campo de atuação, uma esfera de atuação, mas que ainda assim eles estão ligados. Por exemplo, que você considere que seu corpo ele tem uma esfera de atuação que é essa matéria aqui. Ou seja, eu posso levantar, eu posso viajar, comer, beber, dormir, tomar banho, né? Ficar doente, ficar feliz. Eu posso sentir isso tudo aqui. Eu tenho uma esfera, um campo onde o meu corpo pode experimentar e fazer. Mas tudo que o meu corpo experimenta, eu vou ter reflexo disso no meu espírito, né? Na minha alma, no meu coração, no meu sentir e certamente na minha mente, né? Nas coisas que eu estou processando.
Assim como se você sai do seu corpo. Se você acredita que é a mente, por exemplo, né, que sai. Tem gente que pode falar que é a alma, outros podem falar que é a mente, ou os dois juntos. O seu corpo vai sentir quando você voltar, né? Quando você... E aí eu tô falando de qualquer manifestação espiritual que queiram pensar, ou física que queiram pensar, né? Pode falar, a pessoa pode falar, eu incorporei um espírito no meu corpo, né? O outro pode falar, eu fui num batismo, né? Eu recebi o espírito. Tô falando de várias religiões que possam considerar, né? Ou várias coisas que você possa falar que você fez com o seu corpo. Tudo vai ter um reflexo nas suas outras partes. Então, assim, eu não acredito em espiritualidade verdadeira, visceral, nessa realidade, nessa dimensão que a gente vive e experimenta, sem que essas três coisas estejam ligadas. Você pode, Darin, estar usando uma coisa mais do que a outra. Né? Por exemplo, eu posso estar tomando banho usando meu físico mais que minha mente, posso estar com minha mente até dormindo lá, quase viajando, né? Eu posso estar ativando é igual uma máquina que tem várias engrenagens, ela pode usar uma engrenagem mais do que a outra, né? Enfim, mas como uma máquina, para ter seu perfeito funcionamento, eu não acredito que esses três consigam se desassociar. E acredito que é uma bobeira, um desperdício você querer desassociar. Para mim é tudo muito mais delicioso, profundo, quando você Tudo entende conectado. que você está para experimentar tudo. Então você vai sentir no corpo, na mente, no coração, na alma. Sabe, você vai sentir toda a experiência que você vive consciente. Primeiro, do aqui e agora, do momento presente. E consciente do seu ser equilibrado, holístico. Que, são, né, que é essa tríade que a gente falou. Tudo vai ter muito mais sabor, prazer, alegria, sabe? Aí você pode me falar, então a dor também vai vir muito mais profunda. Depende. Se você entendeu a palavra que a gente disse que é aceitação, ela vai vir na mesma proporção do prazer. Mas como você aceitou, Como fez sentido? já é tudo, porque aí o seu corpo, o seu ser e a sua mente vai trabalhar com aquilo de uma forma diferente. Tem um conhecimento, vamos colocar assim, né, budista que fala que a dor, o sofrimento é a negação. O sofrimento é quando você não aceita as coisas. O sofrimento é não aceitar. Então você Uhum. quer acabar com o sofrimento? Aceita. A gente não tem aquela brincadeira, aceita que dói mesmo? Aceito. É exatamente. Que a gente fala aceita que dói É, menos. É porque quando você aceita, é um outro processo. Você consegue, quando você aceita, Darino, você consegue entrar naquilo de mais lindo que o ser humano consegue fazer, que para os místicos, né, podem falar que é alquimia, que é a transmutação. É você transmutar um sentimento, um pensamento, uma situação negativa em algo maravilhoso, bom, em um ensinamento, sabe? Em algo que vai ficar muito maior do que era a dor. É aquele na, ensinamento que ela te traz. na neurociência a gente chama de canalização de energia. Você Canalização. canaliza a energia em outra área, em outro lugar, em outra coisa, né? E interessante a gente falar da dissociação, eles já fizeram experiências, sabe, em estimular uma área no cérebro. Tem uma área limítrofe ali que eles estimulam e que a pessoa se vê fora do corpo. Existe essa experiência feita cientificamente. Eles fizeram isso para estudar realmente essa questão da dissociação do self, da pessoa, depois do trauma. Porque a pessoa vive naquele mundo aéreo para se proteger de sentir. Né? Então, eles fizeram essa experiência. E realmente tem uma área no cérebro que, quando ela é estimulada, você vê o seu corpo e você está fora dele. Então, isso aí Mas, é real. Essa mas aí, experiência é real. mas você não concorda que você ainda, que o seu corpo é Não, exatamente, mas a questão do trauma é exatamente essa. A pessoa se vê fora do corpo e começa a andar dissociada. Mas o trauma está todo no corpo dela, né? E é até mesmo ela, na verdade, ela esconde aquela questão da não aceitação, porque quem sofre esse tipo de coisa normalmente tem muita vergonha de falar, né? É muito vergonhoso, é muito doloroso. Tem pessoas que nem sabem que foi quando foram muito bebezinhas, mas está tudo registrado no corpo. exatamente no corpo delas, né? Mas a dissociação é exatamente para não viver aquele momento. Eu não quero viver esse momento, então eu vou ficar como se estivesse de fora.
Mas não fica de fora olhando lá para fora. Fica de fora olhando para o que está acontecendo. Registrando tudo na mente. Né? Da mesma forma, então, tá na mente, tá no corpo. Só não está no corpo naquele momento. Ela se distanciou do corpo. Né? Mas existe mesmo. Isso não é uma questão de... Ah, fulano é místico, né? Sai do corpo. Não. Existe uma área. A gente não sabe como estimulá-lo. Tipo assim, vou deitar ali agora e vou sair do meu corpo. Eu não sei, né? Tem gente que pode saber como fazer, né? Tem gente que pode saber. Mas tipo assim, não é uma questão de misticismo. Já, a ciência já refaz também, né? Já esse tipo de experiência. Eu Exato. brinco assim, eu brinco assim, Darine, para mim, espiritualidade é tudo que a ciência ainda não explicou. Só isso. Porque tudo é Mas espiritual e tem ao mesmo coisa que tempo ela ainda explica. Tem coisa que ela explica e é isso que eu tô falando. assim, e o que ela não explica ainda, ela vai explicar um dia, sabe? Porque tudo é explicado. A gente ainda às vezes não tem as ferramentas para medir, né? Eu Isso. falo coisas que hoje são científicas, antes eram consideradas magias, Exato. feitiços, misticismo. E hoje por quê? É Os ensinado remédios, né? As mulheres foram queimadas porque fazendo remedinho. fazia chazinho, né, para curar. Então, Então, eu penso que tudo é espiritual e ao mesmo tempo nada é, sabe? Porque em essência, tudo é o que é a realidade. É não só é separado, né? Não é separado. nossa forma de perceber, né? A nossa percepção em relação às coisas. Tanto que hoje as doenças psicossomáticas, né, são consideradas doenças como qualquer outra doença, com medicação, ainda que tenha sido a sua mente que tenha criado essa doença em você. Então eu penso assim que daqui a alguns anos ou milhares deles, a ciência já vai ter tido ferramentas para medir tudo, né? E aí as coisas vão deixar de ser espirituais? Não, porque as coisas só são o que são, é só a nossa forma de olhar para elas, né, que muda. E assim, Nair, até eu queria frisar aqui, porque às vezes pode ter uma outra pessoa que entende espiritualidade diferente e pensa assim, não, para mim o corpo separa. Eu creio que não separa nessa realidade em que a gente está. Estou sendo pragmática, porque, por exemplo, eu acredito, inclusive as várias experiências de EQM, mesmo a gente adora assistir, né, experiências de quase morte, mostram isso, né, que o corpo está morto ali, mas a consciência da pessoa, né, ou a mente, ou o ser dela, enfim, ainda existe. Inclusive de casos em que tem um laudo médico que a pessoa morreu, a pessoa voltou e ela conta que ela viu o corpo dela ali. Ou seja, Aham. fora dessa dimensão, eu acredito na total capacidade dessa A desassociação ciência ainda não explica isso. de eu poder fazer outras coisas. Então, você estou trazendo para a nossa realidade aqui, pragmática, eu creio que experimentar a vida nesta realidade em que nós vivemos como um ser humano seja apenas possível, sabe, atrelado a essas três coisas. Agora, eu acredito que a nossa consciência ela é eterna, diferente do nosso corpo, e que ela sempre existiu, sempre existirá, então que por isso, fora daqui, podemos viver inúmeras experiências outras. Mas como a gente está falando dessa física, né? Eu acredito que é só com esses três ligados aí. Até porque eu acho que hoje o que dá pra gente experimentar é só essa mesmo. É Por por enquanto. enquanto. É só essa, né? O Dê, está chegando aí, né? Passando seu horário. Comi seu tempo. Deixa eu fazer a Ah, última aqui para eu te agradecer. Quais as dicas para quem quer começar a se conectar, né? A andar juntinho aí com essas três coisas bem interligadas. Fala assim, quem quer ser íntegro, né? Quem quer ser inteiro, como que faz? olha, coisas, dicas práticas mesmo, assim. Primeiro, procurar trazer a mente para o momento presente, em tudo que você for fazer. Você vai ver como é que você vai ter mais clareza para tomar todas as decisões que você precisa, inclusive escolhendo o melhor caminho para se autoconhecer, porque o seu ser, ele já sabe o caminho. Como a gente falou lá no início, a gente vai tirando as cascas que nos foram colocadas durante a nossa vida. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Mas a hora de começar é aqui e agora, que é o único momento real que existe presente. Então, tá tumultuado, tá sem saber o que fazer, tá perdido?
silencia, traz a mente para onde seu corpo está, no momento presente, que o seu cérebro, aprendendo a fazer isso, Darren tá aqui, não me deixa mentir, ele vai começar a criar sinapses cerebrais, que ele já sabe esse caminho, cada vez mais ele vai chegar nesse caminho com muito mais facilidade e automatismo. Por quê? Ele já acostumou a fazer aquele caminho, você já criou isso no seu cérebro. Então, crie bons caminhos, né, cerebrais. Outra dica prática que eu gosto muito de fazer e que ensino, ter um caderninho para você anotar as coisas que você está sentindo, que você quer, que você percebeu. Além desse caderninho de fazer essas anotações gerais sobre você, que você vai poder se observar, né? Você vai poder anotar ainda, eu faço junto com esse meu caderninho, um caderninho de gratidão, que eu anoto, Darinho, por todas as coisas que eu sou grata, sabe? Então isso me ajuda a ver tudo que eu tenho conquistado. Então eu também anoto as minhas progressões espirituais, mentais e físicas. E aí quando eu vou lá no começo do caderninho, eu falo, olha o quanto Nossa, eu eu evoluí. Ah, isso é ótimo. é delicioso. E mesmo quando você vê que você errou, que você caiu, ou que deu alguma coisinha errada, você sabe, opa, ser vulnerável. Aprenda a ser vulnerável. Eu Sabe? nunca vou Aprenda ser a ser perfeita, nunca. né? Nunca Aprenda vou a estar ser no controle de tudo. ainda bem. Que Ainda chatice, bem. né? E que peso que seria você ter que dar conta de tudo sempre e ser perfeito. Então, se perdoe, tenha paciência com o seu processo. Não se compare com ninguém. Você é um Mona. ser único, com a sua história, com as suas experiências. Então não fica assim, olha, fulano fez isso e deu certo para mim, não. Esquece fulano. Olha para você, aprenda a olhar para você de verdade, né? E não se compare com ninguém, a não ser com você mesmo, né? Outra dica prática que nós falamos aqui, aceitação. Aceita a realidade como ela é, as coisas como elas são e você como você é. Você só consegue mudar a partir do momento que você se aceita. Não tenha medo, nem de você, nem de nada, nem da parte mais obscura do seu ser. Saiba que o amor, ele é seu por direito de existência. Então vá com amor. Quando você vai com amor, o próprio amor te protege, ele vai te ensinar a mergulhar na escuridão, aceitar ela para você fazer luz com ela, né? E sobretudo, assim, nesse caminho que eu acho delicioso, tenha paciência no processo. Às vezes as pessoas querem uma transformação imediata. Eu comecei a fazer uma prática ontem, hoje eu já quero o resultado ou fruto dessa prática. Saiba que você ficou anos educando e alimentando uma mente doentia, uma mente que não acredita em si, que não se reconhece, uma mente que precisa sempre de validação externa. Então a sua mente ela foi ensinada desde que você nasceu para ela não ser sua, para ela não pertencer a você. Então não é do dia para a noite que você vai tomar posse da sua mente e vai se entender por completo. Então tenha paciência com o processo. Eu falo para mim mesmo, né? Hoje eu tenho 32 anos de idade. Eu passei mais de 20 dentro de um mesmo sistema de crenças e de pensamentos. Então eu vou achar que com um dia, com uma semana ou que com um ano eu vou conseguir Passo de descontar. mágica, né? Por isso que eu estou há mais de 10 anos, quase 12, nesse processo, onde eu vejo melhorias gigantescas na minha vida, mas vejo outras imensas que eu ainda preciso fazer. Enquanto a gente Que está vão vivo, acontecer, né? porque eu não vou desistir, Isso né? aí. Então, saber disso, que é preciso ter paciência com o processo, né? É preciso ter paciência com o processo. E a Darina já falou a última coisa que a gente acabou de falar, que é não desista, nunca. Quando você cansar, descansa, mas não Descanso. desista, porque é desistir de você mesmo, né? É desistir da sua vida, do direito que você tem de se experimentar, é direito seu se experimentar. Ser feliz, sentir as coisas, descobrir quem você é, sabe? É direito seu. E então, não abra mão desse direito. Cansou, tudo bem, né? Tira uns dias, descansa, mas não desiste, porque assim, eu posso dizer, pelo menos até aqui, acho que a Darine também pode concordar comigo, apesar que a gente passa por uns percalços, uns caminhos difíceis, Fácil vale a não. pena, Vale vale a muito. pena.
resgatar a alegria de ser você, né? De experimentar aquilo que você é em essência. Então, eu acho que esse é o maior presente da vida. Crendo as pessoas num Deus ou não, num Criador ou não, seja de que forma você imagine esse Criador, ou que você imagine esse Deus, enfim. Olhe para o espelho, diga palavras boas a você mesmo. Entenda que se você está aqui, seja um motivo físico, científico, uma casualidade, uma boa, não importa qual que é o significado por trás que você quer dar. A vida, ela tem um significado em si mesma, né? Eu penso Coloca um assim, sentido, né? A gente dá o sentido. você não tem que ir buscando só coisa fora, não. A vida, ela é especial em si mesma. Porque a vida, ela já é o experienciar, o viver. Então você não precisa de um propósito gigantesco, de uma coisa, a minha vida. Aqui, é Até a porque sua tá vida. tão distante, né? E aí parece mentira, né? Aham. A sua vida é sua. Viva pronto. Ela se basta, né? Então eu falo isso não de viva a sua vida, porque ela por si só ela já é o seu direito, o meio, o fim, né? E ainda que não valha nada. Eu falo assim, pode não valer nada e eu morrer apagar tudo. Eu tô aqui agora, não tô? Eu quero estar aqui agora bem. Aí eu acho que já vale. Não tem jeito de não valer, entende? De todo jeito vale a pena. Exatamente, isso Ah, a gente vale a pena, né? né? É, E aí, é isso. Ai, que linda, Deise. Obrigada. Gratidão gratidão. mesmo, assim. Só tava com saudade, sabe, de bater esse papo já. Tem muito tempo que a gente não conversava, assim, muito bom. Obrigado mesmo, né? E, nossa, matei minha saudade. E Bom, obrigada. E a gente marca outras, né? Mais pra frente. sim, E marcarei. a gente vai se falando. Obrigada mesmo. Gratidão minha pelo espaço, pelo carinho de sempre, pela humildade. Eu falo, gente, porque eu brinco com a Darina, deixa eu conhecer ela. Eu nunca vi um cérebro tão gigante, sabe? Eu nunca vi tanto conhecimento, tanto questionamento, tanta profundidade, sério, tanta espiritualidade visceral, Darine. Eu não conheço outra pessoa que eu veja que, sabe, viva tanto essa verdade assim. E ela tem humildade ainda de ter esse cabeção desse tamanho. Quando eu falo cabeça, é de inteligente mesmo, Meu Deus. para escutar outras pessoas, né? E de partilhar isso. É de uma humildade muitíssimo grande. E eu sou grata, grata de verdade. E grata por aqui e agora. Né? Por te conhecer, olha que coisa mais linda. Obrigada. Beijo. Até. Beijo. Até.